eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. Eu sou o Luiz Gama. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Papo Furado PC. E o tema de hoje é amor de transferência. Pode vir. Amor de transferência é o começo de uma análise, né? A análise só existe se houver o amor de transferência. A gente falou um pouco já, né? Algumas coisas sobre isso, acho que a gente sempre fala. Afinal, como diz Lacan, em uma análise a gente só faz falar de amor. E não só em uma análise, né? Porque se a demanda é sempre demanda de amor, e se toda fala é demanda, o tempo inteiro o amor está aí, entreditos. É o que está em jogo, né, Ju? Se a gente pensar que claragem, eu fico pensando aqui comigo mesma, de Freud naquela época de dar voz a essas mulheres e de alguma maneira subverter esse discurso e colocar o amor em jogo. Esse amor de transferência que remete a uma repetição, que é uma repetição muito exclusiva de um set analítico, em que o analisante repete isso com o analista. E fico pensando, né, que curioso isso, e que subversivo também de Freud, de dar voz a isso, né? Dar voz a essas mulheres, a esses conteúdos, mas também de falar desse outro lado, né, disso, dessa repetição, dessa reatualização. Tem umas coisas aí, uns parênteses no que você falou que me deu vontade de abrir. Vai lá. Acho que, apesar da transferência apresentar uma certa repetição, porque a gente repete com o analista aquilo que a gente faz, né, com as pessoas que a gente ama no dia a dia, a gente coloca o analista nesse lugar que a gente chama o lugar do grande outro, que é o lugar que pode ser ocupado, por exemplo, pela mãe, pelo pai, por pessoas importantes, pessoas que a gente ama na nossa vida. Apesar disso, tem uma mudança nessa repetição, porque pela primeira vez esse amor ele se direciona a um saber. E isso é muito interessante, porque é justamente esse direcionamento para o saber que vai permitir a gente trabalhar a repetição. Também é interessante a gente pensar que, apesar da transferência ser o motor de uma análise e a condição para que aconteça uma análise, porque a gente só pode interpretar o que o analisando diz a partir da transferência, né? Senão não tem efeito nenhum. A transferência é também resistência. Então, a coisa é meio complexa, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente não quer expor nossas mazelas para correr o risco de deixar de ser amado. Aí, como é que vai expor as besteiras que a gente está pensando, que a gente fez, que a gente tanto se culpabiliza para o analista, que a gente quer que ame a gente? Então, tem uma coisa da transferência que é muito complexa, porque ao mesmo tempo que ela é necessária, ela é também resistência. Então, o nosso manejo aí é complicadinho. Mesmo assim, acontece, né, Ju? Vocês estavam falando, eu estava lembrando, até procurei aqui no livro, tem uma frase da Denise Maurano, quando ela vai falar sobre a transferência. Trata-se na transferência de uma presença do passado, mas que é uma presença em ato. Eu acho que é isso que você acabou de falar. Em ato e atualização, né? E o sujeito vai repetindo até poder fazer diferente. Porque quando repete também não repete exatamente igual. E vem como um susto, né? Esse amor aí aparece bem como as pessoas descrevem mesmo os outros amores também, né? Ah, não sei o que foi, mas foi arrebatado, né? Tem essas palavras, né? Foi arrebatado, isso me veio do nada, não tem como explicar, o amor é inexplicável, aí vai, né? Lá é toda a poesia, né, sobre isso e tal. Na análise acontece isso, né? É o que chama de SQ, né? É o que um negócio que surge aí, a gente não tem o menor controle sobre, nem a gente, nem o analista, né?
sobre isso que vai ser a chave que liga aí a transferência, né? Eu até comentei com vocês uma vez, né, no meu caso, a letra S do meu nome, Luiz, né, já foi um disparador de transferência, né? Porque remetia Luizes com S da pessoa, não sei o quê. Que aí vem toda essa série, né? Eu achei esse exemplo bom, né? A série dos Luizes com S. Aí o analista entrou aí, né? Enfim, não tem como saber, né? Às vezes, isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, o pessoal do Spotify não vai saber, né? Mas eu estou aqui, não, coçando a barba aqui, assim, né? Vai saber. Vai trazer alguém, né? Aí vai falar, Luiz, então é sempre o pai, o avô, o irmão, ou então não pode ser mulher, né? Quem disse, né? Quem disse que eu não entrei no lugar de mãe, como já entrei, às vezes, né? Com pacientes também, né? Não tem, eu acho o mais interessante é isso, não ter como saber nada, assim, de onde vem, nem em relação a sexo, muito menos em relação a sexo, né? Saber é saber, né? Saber não tem sexo, não. Isso que você está trazendo, você falou do SQ, fiquei pensando aqui, né? Esse que é um quezinho de alguma coisa que a gente Que é não de sabe alguma muito coisa, bem. que é de alguma coisa e de qualquer coisa. São as duas facetas. Exatamente. Você tem um quê da minha mãe? Exato. Tem um quê de algo familiar, que eu não sei bem dizer de onde vem, que eu não sei bem se é do timbre da voz, se é de um olhar, né? E tem umas coisas muito engraçadas que acontecem em análise, do tipo do paciente chegar e sentir cheiros no consultório, de lugares familiares, de ter a impressão de estar em um lugar familiar que não é o consultório, e de se deparar com gestos do analista que são gestos de outras pessoas que passaram na vida desse analisando e que marcaram a vida desse analisando. Tem um quê de alguma coisa que é muito curioso e que outra questão importante, porque como você fala assim, né, não tem diferença de sexo. Na verdade, o SQ é um significante qualquer. Então, é da ordem do simbólico. Pode ser qualquer coisa, né? Por isso que é um significante qualquer. E o significante, ele é vivo, né? Se uma análise é feita a partir da palavra, é porque a palavra ela está o tempo inteiro em movimento. Então, o lugar de transferência também está em movimento, não é algo estático. Isso é muito interessante também. Isso me lembrou aquele texto de Freud, que eu acho que, se não me engano, é A Dinâmica da Transferência, que ele fala exatamente disso, né? Que se a gente for pensar nessa repetição de amor, a gente repete também com o médico, sei lá, com o padeiro, né? No geral. Mas essa especificidade que você trouxe, Ju, né? De um saber suposto a esse analista, é o que faz com que a gente possa manejar isso e trabalhar exatamente nisso, que seria a transferência, né? Então, a gente não, diferentemente, por exemplo, sei lá, do padeiro ou do médico, a gente vai se utilizar disso, que é a transferência de um outro lugar, para trazer a esse sujeito algumas pontuações. Então, por exemplo, mas você repete isso. Um exemplo aqui, solto. Eu estou chateada com aquilo que você me disse, mas eu, né? Quem mais fala com você dessa maneira? Quem mais você se chateia quando você ouve isso? Então, assim, não é uma fala direcionada à pessoa do analista, mas aquilo que esse analista está simbolizando ali, representando, na verdade, para esse sujeito, né? Então, talvez fica aí, né, um quê de manejo dessa transferência. Exatamente, simbolizando, né? Essa é a palavra, né? Sai unicamente do imaginário, né? A imagem do padeiro, por exemplo. Desculpa, eu gostei. Me lembrou um atendimento que eu cheguei no consultório, a analisanda chegou muito antes do horário dela e estava me esperando no corredor. E aí eu saio do elevador e começo a procurar na bolsa a chave. E bolsa de mulher, né? Chave fica sempre lá no fundo. Aí eu achei a chave, aí puxei a chave e falei, finalmente achei a chave. Abri a sala, entrei, enfim, pedi para ela guardar um pouquinho, até que ela entrou para a sessão.
A chave, a chegada dela mais cedo, né? A minha procura da chave e a chave em si, a chave foi o significante. E aí ela começa a falar uma série de coisas e fala que estava procurando abrir os caminhos, as portas da vida dela, não sei o quê. E que tal. Aí, enfim, não lembro direito, que já tem muito tempo. E aí agora ela acha que sabe qual a chave usar, e no final das contas, o pai dela era chaveiro. Então, olha só, um significante qualquer. Que não é Só tão que para qualquer ela assim, não né? foi qualquer, né? Isso. É qualquer no sentido de que pode ser qualquer coisa, Isso. né? Uhum. Mas nunca é qualquer coisa para aquele sujeito. É sempre alguma coisa. É sempre alguma coisa importante para aquele sujeito, que remete a algumas questões que abrem o inconsciente dele, né? A transferência é um ponto por onde o inconsciente vai se desvelar ali naquela análise. E isso que Nanda estava falando sobre o analista não ser, de fato, a pessoa que o analisando está evocando ali na análise, é muito importante. A gente não pode cair no erro de tomar para si o que está sendo dito em uma análise por um analisando, né? Porque são coisas, às vezes, terríveis. Se a gente leva isso para o eu, né? Para coisa narcísica, e se a gente começa a questionar isso do lugar de sujeito, nossa, mas esse analisando pensa isso ou aquilo de mim, me trata assim assado, não está tendo análise, né? Porque a transferência é justamente possível quando a gente se presta a ser esse significante qualquer para esse sujeito. E se prestar a ser, é se prestar a ser, né? É abrir mão do que somos. É assumir ali um lugar que está sendo pedido que você assuma. É toda uma outra lógica. Então, é muito importante a gente não cometer esse erro de trazer aquilo que é dito a partir da transferência como algo pessoal. Para que aconteça essa repetição, a gente precisa deixar acontecer nesse sentido, né? Lembrando que essa é uma leitura bem lacaniana, né? Porque a gente vê, por exemplo, em alguns seminários de Lacan, ele discutindo algumas outras linhas de psicanálise, e aí tinha uma coisa assim da magia de quando o analisante sentia o cheiro do analista. Agora sim ele chegou a um certo ponto. Então, assim, são algumas leituras, porque a gente precisa falar de psicanálise, mas que essa é uma leitura bem específica do Lacan, né? E que demanda do analista, primeiro, análise, com certeza, mas demanda um certo... Segundo análise, de novo, terceira Exato. análise. Um certo saber fazer com estar nessa posição, né? Para que não se torne uma outra coisa, né? Que a gente já falou em outros episódios. Eu estou brincando com a coisa do análise, mas porque é muito claro que se não tiver análise é impossível sustentar esse lugar, não é um lugar fácil de sustentar. Vira e mexe a gente fala isso aqui, mas é duro, porque você está se prestando a ser um lugar doloroso para esse sujeito, muitas vezes. Muitas vezes você escuta desse analisando falando assim, nossa, eu fiquei muito chateado quando você falou tal coisa. Você nem falou a coisa, né? Mas ele ouviu. E ouviu porque você está ali representando outra coisa que não é você. Então, isso tem uma importância enorme. Você poder tomar essa distância de quem você só é possível com uma análise. É isso que eu ia dizer, né? Porque o analista, quando analista, no lugar de analista, ele não está como sujeito, né? Ele está nesse lugar aí que o analisando o coloca. E é o que Lacan vai dizer que é o lugar do objeto A, né? Causa de desejo, para poder fazer isso tudo movimentar. E aí eu me recordo, isso que você acabou de falar, Ju, que às vezes a gente nem fala, mas o analisando acha que falou, porque, enfim, pega de que alguém falou e joga para você essa fala. Também um outro atendimento que
estava bem imbricado, assim, sabe? Bem... Eu nem lembro exatamente o que foi que eu disse. E aí, analisando, encerra a sessão, ele ficou meio assim. Na sessão seguinte, ele não falava quase. Aí ele começa: olha só, quero falar um negócio. Eu não sei o que aconteceu com você na sessão passada. Não sei se você estava com dor de dente. Não sei de onde que ele tirou que eu estava com dor de dente. Mas eu não gostei do que você falou. Então, fale o que você não gostou. E daí abriu, né, uma série de coisas. Só que quem tava com dor de dente não era a analista. Com dor de dente era a mãe dele. E que tinha dito coisas para ele que ele também não tinha gostado. Então, assim, e sustentar esse lugar, porque a transferência, como você bem disse, vem com uma certa resistência e, às vezes, esse amor e ódio andam lado a lado, né? Às vezes vem uma transferência maciça para cima da gente, né, do analista, e de uma forma bem agressiva até. E você não pode levar para o pessoal, não deve, porque ali não tem pessoa do analista, né? Então, assim, é um manejo muito delicado que a gente tem que ter muita escuta. Sim, a gente está falando aqui da relação do sujeito com o grande outro, né? O grande outro é um tesouro. É um tesouro dos significantes e é tão poderoso o grande outro. É aí que entra essa dualidade que tem tudo a ver com a resistência também, né? Ele é um grande outro que é muito poderoso e tem um poder tamanho que ele pode, que eu amo por isso, né? Ele que me constituiu, pô, deu minha vida ao grande outro. Mas por ele ser muito poderoso, ser me constituído, ele pode me desconstituir, ele pode me matar, ele pode, sei lá, o que ele pode fazer comigo. Então aí tem a base, inclusive, da agressividade, do amor e do ódio, né? Olha quanta coisa complicada, né? Tá imbuída nessa história de transferência, né? E eu achei interessante o seu exemplo, porque você não entrou no lugar da mulher com dor de dente aí, né? Você não assumiu o papel que o diretor do teatro aí te deu, né? A gente não assume o papel, né? A gente recusa o papel, assim, mas a gente trabalha a partir do que traz, mas a gente não encarna, né? Até porque seria uma coisa bem esquisita, né? E horrorosa, precisamos dizer. Sim. Se a gente encarna, a gente está encarnando a fantasia masoquista daquele sujeito. Imaginem que coisa horrorosa que é você encarnar isso. Então, imagina se Camila entra na onda de falar, não, mas não estava com dor de dente, não. Equívoco seu. Acabou ali, né? Acabou, morreu, não tem mais nada. Você está matando o sujeito naquela análise. E isso é um exemplo muito claro, dizer assim, acabou ali, é um exemplo muito claro de que a resistência é do analista, como dizia Lacan. Se a gente resiste a estar nesse lugar para aquele sujeito, não tem análise. O sujeito ele vai sempre resistir à análise, de certa forma, porque ele não quer saber de nada que vai atrapalhar o gozo dele, não, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa estar ali provocando, furando, deixando, né, perguntando, abrindo e nunca fechando. É por isso, né, que nesse exemplo eu jogo para ele, tá, mas o que você quer dizer, né? Eu deixo ele pensar, né, que estava com dor de dente, para ele poder falar. E aí se abriu uma série de coisas muito importantes na história dele. Mas cabe ressaltar que o ideal é que a gente faça isso, né? Sempre. Mas não é que de vez em quando não aconteça da gente escorregar um pouco. É por isso que precisa de supervisão, é por isso que precisa de análise, né? Porque, como você mesma disse, toda resistência é resistência do analista. Então, se o caso começa a ficar muito enredado, não vai para frente, né? Nem o analisando não consegue elaborar, você tem que se questionar, levar para a supervisão. Tem coisas que não são da ordem da supervisão, tem coisas que são da ordem da sua análise pessoal, porque às vezes aí você não consegue escutar o que o analisando está falando, enfim, né? Não é a transferência, é a mola de tudo e vai facilitar e acabou. Não. Tem outras coisas
são necessárias nessa série, né, da análise, né, do sujeito. Imagina um analista com muitos problemas com amor, né? Assim, digo muitos problemas que todo mundo tem problema com Todos amor, tá, gente? temos. Mas Todos assim, temos. não É trabalhado em estrutural. análise, né? Que eu digo. Imagina se ele não vai responder uma demanda, né, do paciente, né? Que é o que mais Mas, tem, convenhamos, a demanda de amor. Né? uhum. E Agora também, veja. assim, é preciso que o analista saiba dizer que não dá conta. A gente não Uhum. é obrigado Uhum. a dar conta, assim, de estar ali se prestando a ser aquilo que o sujeito precisa que a gente seja. Mas eu acho que existe uma obrigação ética de poder reconhecer Claro. que não é possível, né? E poder encaminhar. Porque se a gente não reconhece, isso aí pode tomar caminhos muito não éticos, vamos dizer assim, né? E caminhos que devastam Devastador um o sujeito. analisando quanto para o próprio analista, né? Que vai ficar ali naquele lugar, né? Porque, Eu assim, acho que o lugar ter do analista, noção... eu acho que o lugar desse analista, no caso, me remete mais a um lugar de gozo, sabe? Sim, Mas, sim. Mas vejam que coisa. O lugar do analista é o lugar do objeto A. Causa de desejo. Mas o objeto A é outras coisas. Então, assim, se o objeto A está ali como causa de gozo, ou se esse sujeito está ali, e eu falo sujeito porque não é analista mesmo, né? Está ali como sujeito. Sim. Se ele está ali como grande outro, mestre absoluto, dono da verdade, isso tem efeitos. É preciso pensar no seguinte: se a gente fala que transferência, olha a importância disso. A transferência é uma repetição de um amor, que é o amor constitutivo, que constitui quem nós somos psiquicamente, que é um amor que se constitui a partir da rejeição, né? Quando Lacan fala que todos sofremos uma rejeição amorosa primeira, e aí a gente pode evocar várias coisas. Édipo, né? Por exemplo, a gente pode evocar a famosa frase de Lacan: não existe relação sexual, né? Mas, de todo modo, existe uma rejeição amorosa que é repetida em uma análise. Só que a análise só vai existir se a gente sustentar que a relação sexual não existe. Se a gente sustentar o furo. Se a gente sustentar, não, eu, Juliana, não sei de tudo, não. Eu não sei sobre o seu inconsciente. Calma lá, você que sabe, me conta. Como assim? Eu sei como o inconsciente funciona. E aí eu aponto algumas coisas para você. Olha, isso aqui, não sei, hein? Vamos pensar sobre isso, né? Então, se você para refletir sobre o que é a transferência e a responsabilidade que a gente tem enquanto analista de sustentar isso, menino, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, assim, precisamos pensar nisso para pensar no que a gente faz em análise. Não é qualquer coisa. Óbvio que isso tem efeitos devastadores, porque imaginem que isso é tão primitivo psiquicamente, a coisa da rejeição amorosa, que leva o sujeito para os lugares mais dolorosos dessa cadeia significante, simbólica que ele vai construindo ao longo da vida. Isso não é qualquer coisa. Então, é muita responsabilidade para ser manejada, né? Por isso que a gente precisa sempre de apoio, de análise, de supervisão, precisa reconhecer que bateu e bate, somos humanos, analista não é super-herói, desistam disso. Então, não estamos, enquanto analista, propondo que a gente é alienígena, né? E não sofre, e não tem problemas com amor. Claro que quando se chega em um certo momento de análise, no final de uma análise, a sua relação com o amor muda, mas até lá o caminho é meio longo, e geralmente se começa a atender antes disso. Então, assim, é preciso pensar em tudo isso para a gente avaliar que lugar é esse que eu tenho
nesse negócio que a gente faz, que é a análise. Mas olha que curioso, o Lacan chega a dizer que o lugar do analista é... Me parece que a palavra que ele usa é de algo como uma aberração, algo do nível do bizarro, né? Sim. Porque realmente é um lugar muito difícil de sustentar, né, para um analisante. E é engraçado, porque é por isso que Lacan também fala, né, sobre esse desejo inédito, e como esse desejo precisa ser depurado. Porque senão a gente cai nisso que você estava falando, Ju. Fica essa coisa assim muito imaginária, do tipo assim, nossa, você é a salvação da pátria dessa pessoa aí, entendeu? Que perigo, hein? É agora que eu adquiri esse tal desse saber. Que é curioso, Perigoso. porque são as duas faces, né? A gente estar num lugar de não saber, mas assim, eu adorei isso que você falou, mas a gente sabe algo sobre o funcionamento do inconsciente, é isso que a gente aponta. E que a gente só consegue chegar nesse lugar depois de um determinado tempo de análise, né? É por isso que a análise dura tanto tempo, gente. Sim, dura muito tempo. Quando a gente se depara, principalmente com esse desejo, né, de estar na posição de analista, de estar na posição de ouvir esses outros sujeitos, de pagar com o seu próprio corpo, porque é dessa forma que a gente paga, estando num set analítico, eu fico pensando assim, não é nada nem um pouco do nível do heróico, do incrível, mas é do nível da aberração mesmo. Né? É um lugar muito difícil de sustentar e que é por isso que é preciso que haja muito desejo e um desejo decidido, né? Para a gente, de fato, conseguir estar nessa posição. E esse desejo decidido do analista, ele é um desejo que funciona como um buraco, né? Que dá lugar para o desejo do sujeito. Não tem buraco na psicanálise, meu Deus do céu. Tem muito buraco e aberração. Faz a gente tropeçar, né? Vamos tropeçando meio no buraco. O analista fica no lugar de resto, vazio, né? Isso é muito difícil. Por isso que ele tem que estar fora do lugar do sujeito. Né? Mas aí me lembrou a questão, que quando você fala assim da imagem, né? Que eu acho que um primeiro momento da transferência, me corrijam aqui, né? Afinal, estamos batendo papo, é um cartel, é um estudo, me corrijam. Mas eu acho que um primeiro momento da transferência vem através do imaginário. Há uma transferência imaginária. Depois, né, com o processo, essa transferência imaginária, ela vai se transformar, né, numa transferência simbólica. É nesse momento que ela passa a ser uma transferência simbólica, é que o sujeito entra em análise, né? É que ele passa a histericizar, né? E a historicizar, como Lacan diz, né? Lacan brinca com a questão da estericização para historização. Aí há uma mudança no discurso, né? No discurso, lá dos 4 discursos, enfim, há uma mudança no discurso para que a análise possa acontecer. Eu estava pensando nisso hoje, porque eu estava escrevendo algumas coisas e aí me veio essa questão, assim, que é a partir do momento em que o sujeito fala e se questiona, eu fiquei pensando, será que não é esse o momento, então, em que se marca o início da escrita da própria história desse sujeito? Sabe? É quando ele pega ali, de fato, o lápis, enfim, a caneta, e diz assim, deixa eu contar a minha história. Né? E aí viram voltas e voltas e voltas. Eu acho e a brincadeira em análise você está falando? Hã? Em análise que você está falando? Escrever a história em análise? Em análise, e contando a sua história, e se havendo com a sua história, e tomando as palavras que um dia foram do outro e dando um outro significado, porque agora ela é sua, agora é você que conta essa história, sabe? E engraçado, porque isso acontece através do manejo da transferência. Olha que bonito, né? É muito precioso, se a gente pensa. Mas eu acho que para ele chegar nesse momento, ele aprendeu a ler a sua história antes disso. Também em análise.
Eu acho que são voltas, entendeu, Cami? Eu acho que são voltas. Eu acho que ainda hoje, em cartel, uma colega trouxe algo assim que eu achei tão poético, que é, enfim, de uma paciente dela que não é psicanalista, que faz análise há muito tempo, e que finalmente ela fala isso, que a análise não, no momento que ela está agora, né? Ela chega à conclusão de que a análise não vai mudar quem ela é, mas a análise possibilitou ela começar a ver a vida de posições diferentes. Então, assim, olha quantos giros não são necessários. Ela chega a dizer assim, que ela parece que tem horas que ela está girando em torno da mesma coisa, mas ela percebe que ela está em posições diferentes. Então, assim, para mim, isso fala muito sobre esse lugar do contar a história. A gente conta em análise um mesmo fato. Primeiro aprende a contar. Isso, a gente conta várias vezes, a gente conta várias versões, até que a gente diz assim, não, mas não era sobre isso, a questão é uma outra. E aí a gente vai tecendo e tecendo e tecendo, sabe aquela boa coxa de retalhos, e que no final a gente vai ver, olha que interessante isso, né? Olha que interessante a gente não precisar ser, tipo, tudo igualzinho, um padrãozinho, a gente pode ser pedaços de coisas diferentes, né? E ali costuradinhas de uma forma muito única. Essa sua fala, Cam, sobre essa mudança da transferência imaginária para transferência simbólica, me deu vontade de entrar aí um pouco mais nessa questão. Porque o que provoca essa mudança? Uma transferência imaginária, o que é? É que eu imagino que esse sujeito aí é ideal em alguns pontos, ou algum ponto. Ela, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser do tipo, bom, então essa pessoa, ela é baiana, que nem eu, de repente ela sabe alguma coisa sobre alguma coisa que me interessa. Mas quando você começa, porque esse primeiro momento da transferência imaginária é o que faz o sujeito chegar até o consultório, né? Chegar em análise. E essa transferência, ela pode, inclusive, ser colocada pela gente, assim, em alguns comentários, né? Para fazer o sujeito se sentir à vontade ali naquele espaço. Mas a transferência, de fato, esse SQ, essa coisa simbólica, só vai aparecer a partir do momento em que a queixa que levou essa pessoa para a análise vira uma questão. E vejam que a queixa é sempre uma demanda de amor. Aí a gente volta para a questão do amor na transferência. Então, o que eu estou dizendo aí, né? Lá no comecinho, quando o Nando estava falando da repetição do amor na transferência, agora eu vou voltar para aquilo que eu falei. Tem uma mudança nesse amor da transferência. É essa mudança que faz o sujeito entrar em análise, né? Porque essa pergunta sobre o sintoma que leva o sujeito a querer continuar chafurdando ali, mexendo ali naquele negócio que não era muito bom mexer, dá um certo medo de mexer, sei lá o que vai surgir dessa coisa que eu estou cutucando, é justamente porque uma questão se colocou para aquele sintoma. Não é mais uma coisa fechadinha, tipo, não, já sei o que é isso e tal, nem precisamos trabalhar isso, que não tem nada para ser trabalhado aí. É quando vira uma pergunta. Peraí, não é só isso. Tem uma outra coisa aqui. O que é isso? Como assim? Que coisa é essa? O que essa mulher está fazendo? O que essa mulher sabe aí? Ela sabe alguma coisa, porque ela me fez uma pontuação que mexeu aqui dentro, aqui, deu uma mexida. Não entendi o que foi, mas mexeu. E para ir mais além, só se o analista estiver realmente no lugar do vazio. Sim, mas a pergunta... É isso que permite essa entrada aí, né? Isso, a pergunta só pode existir se houver o furo, o Exato, vazio. Senão tem uma barreira, né? Se você preenche o sentido sempre, você fica na transferência imaginária, né? Exato. Que é uma delícia, né? Você ficar assim, nossa, eu sou maravilhosa mesmo, eu sei muito, o outro realmente acha isso, que bom, né? Porque é isso, eu sou. Né? O diploma um disso, gostinho
de um gozo assim maravilhoso. Só que não, porque tem a ver com tudo que a gente estava falando aqui sobre essa responsabilidade desse lugar. Se você encarna um ideal para uma pessoa, isso tem consequências, e as consequências são graves. Mas isso Parece tem a ver pela... com o que você estava falando, que me lembrou uma obra de arte. Não sei se vocês já viram. É uma parede, e aí é uma parede, não sei, de canto. E aí aparece refletido nessa parede um quadrado. Só que conforme você vai mudando de posição, né, como você está olhando esse quadrado vai se transformando em outras coisas. Até quando você vira para o outro lado, o quadrado vira um redondo, vira um círculo. E me lembrou muito, assim, na hora que você estava falando, me lembrou esse vídeo dessa obra que eu vi, e eu acho que é exatamente esse o movimento de um processo de análise, sabe? E quando mostra esse círculo, dá uma perspectiva de profundidade? Uma coisa meio 3D, assim? Não, mas fica um buraco bem grande no meio, né? O furo está lá. Né? É porque eu ia Mas brincar que parece a entrada, né? eu não reparei na profundidade. Isso não. Eu fiquei meio mesmo fixada na mudança da forma, né? Sim, sim, sim. Geométrica. Virou um furo, né? E o furo, porque assim, o quadrado já tinha um furo, e o furo foi mudando de forma, o furo continua lá. E em relação ao que a Ju estava falando, nessa posição do gozo, isso me remeteu também a alguns artigos que eu li, na época que eu estava fazendo um cartel sobre transferência, que foi muito curioso, foi meu primeiro cartel, e aí depois, a partir desse cartel, eu propus um cartel sobre o desejo do analista. E aí teve um trabalho que a produção do cartel foi de um cartel ao outro, da transferência ao desejo do analista. E uma coisa que eu me peguei assim foi na diferença entre o desejo do analista e desejo de analista. Porque se você tem desejo de ser analista, ser, ao meu entendimento, está o sujeito ser. Desejo do analista é diferente. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Eu estou viajando muito. Né? E isso é muito importante, inclusive para a própria transferência. O que a gente faz com essa transferência, com o manejo dessa transferência? Porque se a transferência é dada de um lado pelo analisando, o desejo do analista está do outro lado. Eu acho que eles caminham em paralelo, justamente para não haver esse gozo aí do ser. Agora, veja, sabe uma coisa que me passou aqui na cabeça também? A gente está falando bastante sobre esse amor de transferência num site analítico, né? Manejo, enfim. Mas me causou um pouco de vontade de falar também sobre transferência de trabalho, porque eu acho que é um tema interessante de pensar, né? Estamos aqui reunidos de alguma maneira através de uma transferência, né? Mas é uma transferência que fala de um outro lugar. E aí eu fico pensando assim, né? Como são as facetas do amor? Vocês falando aí sobre essa entrada em análise através dessa mudança de posição e tal. E eu fiquei pensando também ao fim de uma análise, né? A relação com o amor muda. E essa transferência também, de alguma maneira, ela vai se decantando, decompondo, talvez, né? Se transformando em uma coisa ou outra. E é bonito pensar num percurso de análise como um percurso de reviravoltas com a forma de amar, sabe? É muito bonito, assim, chega a ser de fato poético, se a gente for pensar. Essa sua fala, Nanda, me fez lembrar de uma coisa que eu estava pensando ontem enquanto eu escrevia. Um primeiro texto do seminário que eu vou apresentar sobre o amor com a Morgana Angeletti no Fórum de Nova Iguaçu. Porque ontem, quando eu escrevi, eu me dei conta de uma coisa assim, muito engraçada, eu achei, meio curiosa, que é o fato de que nós somos, né, o que a gente descobre em uma análise é que a gente é esse objeto lá, né?
E isso é o que está no meio dessa trilogia gozar, desejar, amar. É curioso se a gente pensa na palavra trilogia, porque a trilogia vem do grego, fazendo referência a partes de um poema. Que interessante. E quando Lacan fala, né, que não sou poeta, mas um poema que se escreve apesar de ter áreas de sujeito, e quando a gente fala que o final de uma análise a gente assina esse poema que somos, nada mais justo que essa trilogia se apresente de outro modo. É melhor do que comer, rezar e amar, né? Tô preferindo essa trilogia aqui. Ou quando... Nossa, eu fiquei até sem palavras, né? Depois disso aí, né? Foi bonito, foi Mas, bonito. enfim, muito bonito, né? Realmente. Mas quando a Fê toca na transferência de trabalho, eu fiquei pensando, tá, então qual seria a diferença? Porque se na análise ao amor de transferência, onde a base está, a questão, né, do saber, há uma mudança aí, né, para procurar saber sobre si, e o analista está na posição do suposto saber, numa transferência de trabalho, por exemplo, como num cartel, vocês já sabem, mas para quem está conhecendo a gente, assistindo o vídeo hoje pela primeira vez, nos ouvindo pela primeira vez, nós nos conhecemos através de cartéis. E a base de um cartel é a transferência de trabalho. Mas qual é a questão da transferência no cartel? A transferência de um saber. Só que no cartel, quem constrói esse saber é você. Cada um vai construir o seu. Na análise também. Sim, na análise também. Só que quando a gente entra em análise, a gente supõe que quem tem esse saber é um analista. Depois, no cartel também. No cartel a gente também. supõe que tem alguém que tem um saber ali sobre o tema. Eu suponho A que todo gente mundo vira e mexe. Olha só, vira e mexe, a gente convoca para ser mais uma pessoa que dentro da escola já tem um certo estudo sobre o tema, né? Não é curioso isso? Mas aí esse mais um vem e faz o quê? Fura, né? Na melhor das hipóteses. Não é uma regra, não é uma regra, porque eu acho que funciona engraçado, né? Eu acho que a gente precisa ter um episódio para falar de cartel, porque é pano para manga. Já podíamos fazer um mês sobre cartel, hein? Nossa, que dá-lhe coisas. Vai dar bastante Deixe nos coisa, comentários. né? Mas é curioso, porque tem uma questão com o funcionamento de cada cartel, né? E é engraçado, porque essa suposição de saber, eu acho que conversa também muito com o momento de análise, com o percurso. Eu acho assim, são algumas coisas que se amarram a essa questão da suposição de saber, sabe? E concordo que ao passo de que é um desafio estar na posição de analista, é um desafio também bancar o não saber. Assim, estar diante do outro e dizer, não sei. E porque não sei, me animo a construir um pedacinho assim de nada de saber, e que esse saber vai me gerar uma outra pergunta. Olha que curioso. E aí vou me lançar de novo. E assim vai, né? No movimento de puro entusiasmo. Puro entusiasmo e muito trabalho. mas muito movimento. Uhum. Porque acho que aí tem a gente está falando da divergência entre a transferência de trabalho e a transferência de análise. Mas tem um ponto em comum que é a transferência faz a gente trabalhar, né? Então, em análise, a gente trabalha para construir um certo saber sobre o nosso inconsciente, né? Enquanto que em um cartel a gente trabalha para construir um saber sobre determinado recorte de uma teoria. Mas sempre é da ordem da motivação para o trabalho, né? Do motor, daquilo que te põe a trabalho, que está o tempo inteiro dando espaço para que você crie. Por isso que cartel não é grupo, por isso que análise precisa dar lugar para o furo. Sabe o que isso me lembrou? Não sei se vocês lembram de um texto do Freud, se eu não me engano, sobre as teorias sexuais infantis.
que Freud fala justamente da questão da curiosidade das crianças, das perguntas que as crianças fazem, e que isso estaria justamente ligado à construção da criatividade, da inteligência, do saber dessas perguntas. E quando a Fernanda fala, eu vou de uma pergunta, me surge uma outra pergunta, eu lembrei desse texto, porque criança pequena tem a fase do porquê, né? Tudo é porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E é uma fase muito interessante, né? Muito importante. E eu lembrei disso agora, não sei, assim, me veio à cabeça. Por essa busca incessante, essas perguntas são importantíssimas, né, na Constituição, né? Ela pergunta até aparecer um furo no outro. Né? Até o adulto se irritar e falar, não sei, caceta. Pô, geralmente essas perguntas têm a ver com a questão sexual. Sim, porque é um dos furos. É um dos nomes do furo, né? O furo pode ser sexo, pode ser morte. Mas o que está por trás disso é quem sou eu, né? Quem sou eu para esse outro? Quem sou eu no desejo desse outro? Será que o outro me ama? Por que ele me rejeita? Por que eu não sou suficiente para ele ficar aqui 24 horas comigo grudado, só olhando para mim, não olha para o lado? Não, fica aqui comigo, né? Tudo que está por trás dessas perguntas é isso. E é por isso que fazer análise demanda um quezinho de inventividade, invenção e criatividade para a gente poder conseguir construir um pouquinho desse saber que temos sobre o nosso inconsciente, né? Sobre nossa forma de amar, sobre nossa forma de, sei lá, se relacionar com o outro. Mas fica muito para mim isso, assim, né? Aprender a amar ou construir uma nova forma, né, de amar, talvez. O que vocês acham? Há um aprendizado nesse sentido em análise, aprender a amar, com certeza. Eu acho que é curioso, porque quando a gente pensa assim, a gente adora uma receita, né? Quando a gente pensa assim, tem uma mudança em relação ao amor e tal, Lacan fala do amor mais digno, fala bonita, né? Amor digno. Digno de quê? Vamos falar sobre isso no próximo. Mas, assim, quando a gente pensa que tem uma questão do amor aí, a gente pode pensar no primeiro momento, assim, se a gente está encoberto de idealizações e do imaginário, que a análise vai ensinar como é que você faz para ser amada pelo outro. Mas não é disso que se trata. Trata-se de uma construção do que me convém, que tipo de amor eu quero, o que me move. Será que tá bom para mim isso aqui? Será que não tá? Quem sou eu? Quem é esse outro? A gente combina em alguma coisa? A gente se encontrou bem ou foi um desencontro? Né? Tem várias questões aí que a gente pode ir trabalhando. Mas eu fiquei pensando em outra coisa que o Luiz fala assim, até o adulto se irritar e falar, eu não sei. E aí eu fico pensando, por que irrita, né? Por que irrita? Se não porque somos furados, a gente detesta que a galera veja o nosso furo. E aí eu fiquei pensando também que Freud diz que no final de análise a gente aprende a amar, a trabalhar e a elaborar, é isso? Elaborar está no durante também. Você lembra que são 3 coisas, né? Que ele fala, eu lembro só do amar e trabalhar. Deliberar? Deliberar. O deliberar, até onde eu sei, é um conceito que o Marco Antônio fala. Porque você já trouxe isso. Mas amar, trabalhar, elaborar, e aí o Marco Antônio fala sobre um quarto, que é o deliberar. Deliberar com as pulsões, com o desejo, enfim. Né? Mas o amar e o trabalhar, com certeza, Freud fala, né? Que a gente aprende melhor no final de fazer melhor no final de análise. E o final de análise é para quê? Para a gente aprender a saber fazer algo com o inconsciente, que constitui cada um de nós, né? Olha, antes que a gente comece a entrar aqui na coisa do final de análise, acho melhor a gente ficar por aqui hoje, né? Porque tem que largar um pouco de papo para a semana que vem. Vamos deixar o furo aí. Bom, então é isso. Vamos deixar o furo aí do que acontece
até o final de uma análise. Que dignidade é essa que a gente que a gente encontra nesse amor mais digno? E a gente volta a conversar sobre o amor na semana que vem, falando do amor mais digno, e depois com a nossa queridíssima convidada Jéssica Caiado, daqui a 2 semanas. Então, fica ligado aí, comenta, curte, dá uma olhada lá no Instagram, que tem várias coisas interessantes, ou não, mas aí você só vai saber se for lá Tem ver. coisas dignas. Vai lá no Instagram, no Twitter, a gente está no YouTube, no Spotify, toda semana fazendo vídeo para vocês e querendo bater papo com vocês, insistindo aqui para vocês falarem com a gente. Por favor, falem com a gente, somos carentes de fala. A demanda aí. Demanda. É porque a gente sabe que a fala nunca dá conta, né? Então, continuem falando, falem, 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 a gente adora ouvir. É isso, até a próxima.